Olá, meus queridos alunos, nós estamos aqui hoje para falar um pouco sobre o imperialismo, né? Esse processo aí de colonização de territórios na África e na Ásia, iniciado no século XIX, que vai até o começo do século XX. Bem, o imperialismo, né, ele também é conhecido como neocolonialismo, né, fazendo aí um paralelo, né, com o colonialismo lá do século XVI, né, que inclusive o Brasil é o fruto desse processo no século XVI, né, a colonização da América por espanhóis e portugueses. Esse neocolonialismo, esse imperialismo do século XIX e começo do século XX, ele vem num contexto histórico totalmente diferente, né? Inclusive a Revolução Industrial, Segunda Revolução Industrial, que inclusive explica muito, né, como que esse processo do imperialismo ele vai ocorrer e por que ele vai ocorrer, né? Então, numa época em que o capitalismo já era, né, aquele estilo monopolista financeiro, né, um capitalismo onde já tem a criação de oligopólios, né, de holdings, cartéis, trusts, né, e um crescimento do poder financeiro muito grande das indústrias, né, fusões aí de bancos com indústrias, bancos adquirindo ações, inclusive, né, o próprio desenvolvimento das bolsas de ações nos países capitalistas do Ocidente. Tudo isso, então, vai corroborar para as nações europeias dominarem, né, as nações africanas e asiáticas durante o século XIX. É, a busca, né, pelo lucro, a busca pelo aumento da produção, aumento de riquezas dentro da Europa, justificou, né, a dominação dos europeus sobre africanos e asiáticos, né? Bem, é importante a gente falar que é o seguinte, né, o argumento utilizado pelo europeu da época era a própria questão civilizacional, né, assim, a questão evolutiva, digamos assim, né? Tomado por um darwinismo social aí, o europeu do século XIX, ele começou a entender de que o caucasiano, assim, o homem branco europeu, ele estava num processo evolutivo mais avançado e com isso então ele tinha o direito, né, não só de dominar as sociedades, digamos assim, menos evoluídas, mas ao dominar também emprestar um pouco do seu conhecimento para aquelas sociedades que estavam, digamos, em grau de desenvolvimento de acordo com a mentalidade do europeu da época, estavam em grau mais inferior, né? Assim, em patamares inferiores aí de evolução. Bem, essa ideia, né, inclusive foi conhecida como fardo do homem branco, né, ela monta um cenário aí de que o europeu ele tinha uma missão que é justamente o que? Catalisar, né, adiantar esse processo evolutivo da humanidade, emprestando o seu conhecimento para os outros povos. E então, para emprestar, ele tinha que ter o contato. Para ter um contato, ele tinha que dominar essas áreas. Então, a dominação do europeu sobre a África e sobre a Ásia, ela era justificada muito por essa questão, né, da evolução trazida pelo contato do europeu com esses outros povos, a ideia civilizacional, né, essa ideia de que o europeu, então, ele estaria ajudando o africano e o asiático ao colonizá-lo, porque através desse contato e ter um certo tipo de intercâmbio cultural, troca, assim, na verdade não uma troca, mas só o europeu dava, né, passaria parte do seu conhecimento, como eu disse, emprestaria parte do seu conhecimento para essas outras civilizações menos adiantadas, né? Fazendo um paralelo aí com relação, por exemplo, ao colonialismo do século XVI, no século XVI, o argumento do europeu, do espanhol, do português,
por exemplo, para dominar a América, estava muito ligado à questão da catequese dos índios, né? A fazer o novo cristão, a ideia de que os índios aqui da América poderiam e deveriam, na verdade, se transformar em católicos, né? Em cristãos. Então, a cristianização dos índios, ela justificou sempre, né, a presença do europeu aqui na América no século XVI, XVII, XVIII, enfim. A ideia de que o europeu estava apresentando a verdade, né, o Deus de verdade, né, Cristo, né, a palavra de Deus para os índios e aí inclusive salvando a alma deles. Então era uma dominação que no final das contas traria benefício, um alto benefício para essas populações indígenas aqui na América. Esse argumento também foi utilizado no século XIX, né? A ideia de cristianizar, a ideia de passar a verdade, o Deus de verdade para os povos africanos e asiáticos, ela também foi utilizada pelos europeus, mas em menor grau em relação ao colonialismo do século XVI, né? Durante o século XIX, começo do século XX, o argumento maior estava dentro da questão mesmo do conhecimento, né? Assim, do desenvolvimento tecnológico, do desenvolvimento científico do europeu, que isso colocava ele, né, digamos assim, em vantagem em relação às outras civilizações, e ele então, com essa vantagem, munido dessa vantagem, ele poderia exercer uma dominação sobre os outros povos, né? Ele tinha então essa prerrogativa aí de utilizar o seu conhecimento para dominar as outras civilizações e com isso emprestar um pouco do seu conhecimento a elas, né? Essa ideia, como eu disse, o fardo do homem branco. Bem, esse imperialismo ele começa, né, na África, né? Então a primeira vítima do imperialismo europeu é o continente africano, a começar aí pela Inglaterra, né? A Inglaterra ela sai na frente, curiosamente, né? Ou não curiosamente na verdade, né? Já que uma coisa está atrelada à outra, as três nações que desenvolveram mais na Revolução Industrial primeiro também foram as três nações que dominaram majoritariamente os territórios dentro da África, né? Que é a Inglaterra, a França e a Bélgica, né? Então essas três nações elas obtiveram aí controle de 70% do território africano, né? Principalmente Inglaterra e França pegaram, né, não só os maiores territórios, mas também os mais ricos, e utilizando essas riquezas naturais, esses recursos naturais africanos, para gerar matéria-prima para a indústria, tanto inglesa quanto francesa, né? E aí, obviamente, aumentar a produção industrial dentro da Europa e aumentar os lucros, já que, óbvio, né, uma coisa está ligada à outra, produção, né, industrial e lucratividade. O fato, né, da Inglaterra, França e Bélgica terem a hegemonia do continente africano, né, terem colonizado, né, a maior parte do continente, fez com que depois, quando Itália e Alemanha se unificaram, né, respectivamente em 1870 e 1871, a Itália se unificou em 1870, a Alemanha em 1871, essas duas nações que se unificaram depois, elas acabaram tentando, né, ter acesso a esses territórios coloniais também, né? Então, ter acesso a essa chamada partilha da África. O que é a partilha da África? A divisão do continente europeu pelas potências industriais europeias, né? Então, a divisão do continente africano, né, pelas potências industriais da Europa, né? Primeiro, a Inglaterra, França e Bélgica, e aí, né, quando se unificam, Itália e Alemanha elas querem entrar também dentro dessa partilha, e por isso eles vão criar a chamada Conferência de Berlim. Os alemães, né, vão por meios diplomáticos
tentar aumentar suas posses dentro da África, e juntamente com lideranças políticas europeias chegar a um consenso para repartir, digamos assim, de uma forma igual os territórios africanos para essas potências industriais europeias, né? É óbvio, né, Inglaterra, França e Bélgica não concordaram, né, com a maioria dos termos apresentados pelos alemães, de forma que alemães e italianos ficaram com os territórios menores e também não tão ricos em recursos naturais como eram os territórios ingleses, franceses e belgas. Lembrando que é nessa época que inclusive tem a guerra dos italianos contra os etíopes, e a Etiópia ganha a guerra da África, o que coloca inclusive esse argumento da superioridade do europeu frente às populações africanas por terra, né? Ele desmistifica aí esse argumento da superioridade do europeu em relação aos povos africanos, a partir da hora que a Itália vence, né? Aliás, a Itália é vencida pelos etíopes, os etíopes vencem a Itália nesse processo aí de tentativa dos italianos de colonizarem a Etiópia. A derrota da Itália, inclusive, vai gerar um sentimento de vergonha muito grande para os italianos. A ideia de que eles perderam uma guerra para um povo africano vai desmoralizar a Itália no final do século XIX. Bem, outro evento beligerante, aí, assim, belicista importante é a Guerra dos Boers, né, que vai acontecer em 1899 e 1902, que é justamente uma guerra entre ingleses e holandeses na África do Sul. Lembrando que os holandeses já estavam na África do Sul desde quando eles foram expulsos do Brasil holandês lá do Pernambuco, a partir de 1654, 55, quando eles saem lá do Pernambuco. Eles vão para a África do Sul para inclusive desenvolver plantations de cana-de-açúcar, né? Produzir açúcar dentro da África do Sul e levar esse açúcar para ser processado depois e vendido na Europa. Os ingleses, então, que começam a tomar esses territórios dos holandeses, principalmente depois que os ingleses encontram jazidas de diamante na África do Sul, então vão disputar esse território sul-africano, né, nesses quase 3 anos de guerra entre esses dois povos, né, ingleses e holandeses, né, gerando inclusive a vitória dos ingleses e a expulsão, né, dos holandeses pelos ingleses desses territórios, inclusive ricos, né, extremamente ricos em diamante, fazendo com que os holandeses ficassem mais acuados na região central da África do Sul, né, assim, mais na região continental. Bem, a dominação da Ásia. Ela vai começar pela Índia, né? A Inglaterra já havia iniciado esse processo de dominação da Índia até antes do próprio imperialismo, né? Mas de uma forma tímida, justamente no século XIX, que ela vai intensificar esse processo de controle político, controle econômico e aculturação da Índia. Bem, essa dominação, né, inglesa na Índia vai acontecer primeiro, como eu disse, através da ideia de protetorado. A Inglaterra vai se denominar protetora da Índia, e aí então vai começar a derramar inclusive seus tecidos, né, no mercado indiano, fazendo com que o próprio produto tradicional indiano, a seda, tivesse, né, uma queda em suas vendas, né? Então uma substituição aí de produtos fez com que inclusive a própria elite indiana se voltasse contra essa dominação inglesa, e aí nós temos a chamada Revolta dos Cipais, que vai durar 2 anos, né, de 1857 a 1859, no qual existe uma guerra civil dentro da Índia, né, onde que uma parte da população vai apoiar os ingleses e o exército inglês, uma outra parte vai se voltar contra essa dominação inglesa,
né? Principalmente por questão aí uma culturação assim, dos ingleses, uma falta de respeito dos ingleses sobre as tradições da cultura hindu. Bem, essa guerra obviamente vai ser ganha pelos ingleses, que a partir daí então vão inclusive fazer com que essa dominação da Inglaterra sobre a Índia ficasse mais violenta, inclusive a partir daí que a Inglaterra vai escolher vice-reis para a Índia, a Inglaterra também vai impor, inclusive, a língua inglesa como oficial dentro das escolas indianas, tá? Temos a conquista da Indochina pelos franceses, já na década de 30 do século XIX, aí, assim, inclusive na primeira metade aí do século XIX, só que essa colonização francesa na Indochina ela vai se intensificar no final do século XIX, começo do século XX, principalmente porque pela questão da borracha, né? Então, assim, a extração do látex das florestas tropicais da Indochina, que hoje é o atual Vietnã, Camboja, Laos, aquela região ali, né, que é a antiga Indochina dominada pelos franceses, principalmente a questão do extrativismo vegetal, né, do látex, que gerava lucros volumosos aí para a indústria francesa da época. Temos também a dominação da China pelos ingleses, né? Assim, lembrando que a China era bastante fechada ainda no começo do século XIX, só que a Inglaterra vai tentar entrar no mercado chinês, né, através do ópio. Os ingleses produziam ópio na Índia e conseguiam, né, por meio do mercado negro, né, de um contrabando, digamos assim, colocar o ópio dentro do mercado chinês, né? O ópio era proibido, era ilegal dentro da China, apesar de ser usado pela população como remédio, como analgésico para tirar a dor. Os ingleses então acabam, digamos assim, aumentando essa oferta no mercado negro, né? Assim, de forma ilegal da venda do ópio dentro da China. A intenção era claramente através do vício, fazer com que os mercadores, aí, os comerciantes ingleses tivessem lucros grandes com a venda do ópio dentro da China. O imperador chinês da época então vai proibir, e de uma forma, digamos assim, mais radical, lá pela década de 50 do século XIX, e aí ele vai começar a pegar, né, a confiscar essas cargas de ópio trazidas pelos comerciantes ingleses e jogar fora esse ópio, né, trazendo, óbvio, prejuízo para esses comerciantes ingleses dentro da China. Através disso, então, que o governo inglês manda a sua marinha para a Índia para bombardear a China, não, desculpa, para a Ásia, né, para bombardear a China, e aí é a chamada Guerra do Ópio. Né? Essa Guerra do Ópio ela vai ser vencida pela Inglaterra, né? Então essa ação militar dos ingleses contra a retaliação comercial do Império Chinês em relação ao ópio gerou a vitória dos ingleses, que a partir daí então criaram o chamado o Break-up da China e o Tratado de Nanquim. O que é o Tratado de Nanquim? Justamente o controle de portos dentro da China pelos ingleses, né? E também o Break-up, que é a divisão da China em áreas de influência, ou seja, né, a China ela vai ser dividida aí por potências industriais da Europa e depois até pelos Estados Unidos também, né? Essa dominação inglesa dentro da China ela vai fazer com que tenha uma resistência chamada Guerra dos Boxers, né? Que eram aqueles que os chineses que não estavam contentes com essa presença inglesa, né? Tanto no comércio quanto na vida, né? no dia a dia da China, né? A ideia de que os ingleses eles estavam a todo momento aí tomando o lugar dos chineses, né? Não só dentro da questão do comércio,
mas também, digamos assim, aculturando, né, o chinês, impondo a cultura inglesa, europeia, goela abaixo dos chineses, né? Isso gera a revolta dos Boxers em 1900 a 1901. Obviamente também essa revolta foi facilmente contida, inclusive pelos ingleses, né? Pelo exército inglês dentro da China. Bem, galera, vou ficar por aqui. A gente se encontra em breve aí aqui no canal. Um abraço para vocês. Tchau, tchau.